As coisas, elas são jogadas da forma que a mente maldosa deseja e quer. Por exemplo, eu fiz um programa aqui onde eu falava sobre alguns tópicos da vida da política de Alagoas e não tão somente de Penedo. E naquele momento eu falava sobre a questão da regulação. E eu vou repetir e espero que gravem novamente para colocar no Instagram, para colocar inclusive no caminhão de lixo, né? Porque é uma coisa assim, o caminhão do lixo, não por conta dos garis nem do motorista, mas pelos resíduos produzidos pelas residências, incluindo todas as de Penedo e a minha também, o caminhão do lixo, J. Wilson, ele vai acumulando aquele resíduo residencial à medida que vai passando e vai sendo coletado, e por força de lei da natureza e da substância que existe, né, na própria natureza, no caso do lixo, as substâncias, enquanto o caminhão está andando e compactando, ele vai produzindo, pela decomposição do lixo, um ácido chamado de ácido sulfônico, que é o que produz aquele mau cheiro e que todo lixo tem o mesmo mau cheiro. As pessoas às vezes pensam que o mau cheiro é diferente. Não, o mau cheiro é o mesmo porque é em estado de decomposição. E o caminhão de lixo da imprensa, ele espalha esse ácido sulfônico pelo pensamento do que é dito, da podridão que existe dentro de quem fala. E aí, eu dizia de que o Guilherme Lopes, enquanto secretário executivo da Saúde do Estado de Alagoas, tem sido um dos nomes, disse isso várias vezes, procurado pelo grande público de Alagoas quando tem parentes em estado de urgência e emergência, para que se faça a chamada regulação. E a regulação é um sistema montado pelo próprio computador. Mas o computador, ele atende àquela chegada de pedidos dentro da própria situação descrita pelo médico que encaminha. E aí você tem 3 fases de pacientes. A fase amarela, a fase verde, né? A fase verde, a amarela e a vermelha. A vermelha é a de urgência total. Nestes casos, os médicos, a área médica, toda ela, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, sabem que os casos não são iguais. Então, quando o caso é de uma urgência, urgentíssima, se fala com alguém da Secretaria de Saúde, que pode ser o nome do Guilherme Lopes, sim, para acelerar a regulação. Se a urgência é urgentíssima, o Guilherme Lopes, em sendo acionado, ele faz o papel de agente de prioridade para o caso. Como ele fez para o motorista do prefeito de Coruripe, essa família, que tem agora um trinômio, né? Não é nem um polinômio, é um trinômio na política, e que usa de tanta má-fé que são incapazes e insensíveis de reconhecerem que dentro da regulação promovida pelo próprio Guilherme Lopes, não como único, mas como parte da CESAL, inclui-se o motorista do Marcelo Beltrão, que teve a vida salva no Hospital do Coração, pela participação do Guilherme Lopes, enquanto na regulação pelo grave quadro de saúde do motorista. Ele não faz isso para Penedo, ele não faz isso para Coruripe, ele faz isso para o estado todo. E não cabe ao maldoso, né, garrotinho de matadouro, ele ficar desviando essa finalidade como sendo única e de um único agente da Secretaria de Saúde. O Guilherme Lopes tem salvo muitas vidas. E aí eu digo que dentro do estado de Alagoas, milhares, porque o idiota do caminhão do lixo estava dizendo hoje de manhã que milhares, falou em milhares. Eu falo em milhares porque foram milhares de vidas durante esse tempo que o Guilherme está na CESAL, que passaram pelas mãos dele em estado de urgência e urgentíssima, que foram salvas. Algumas, e aí é dito pela área médica, né, que o lugar onde morre mais gente é em hospital. Quando você conta 3 mortos num acidente de carro, que já é uma coisa anormal, você vai a um hospital e lá tem uma lista, se for um hospital grande, 10, 15 mortos lá dentro, pela condição natural da vida.
E aí a pessoa pega e esquece quantas vidas foram salvas e vem taxar o Guilherme Lopes como mercador da morte, quando o mercador da morte é quem mandava matar. E todo mundo sabe quem era que mandava matar. E aí eu pergunto, pega uma fala original, faz o corte, não estou dizendo que tem montagem, faz o corte e coloca apenas da importância do Guilherme Lopes na CESAL como parte da regulação. E aí joga para dizer que a prioridade é até do radialista Raul Rodrigues, porque citaram o meu nome, né? O Garrotinho de Matadouro. E aí joga o meu nome e diz que atendendo a um pedido da filha do radialista. É porque ele não tem coração, ele não sabe o que é a mãe daquele garoto que estava para morrer no hospital em Maceió, porque a cirurgia não era feita em Maceió, não tinha como fazer. E que a mãe pedindo a uma assistente social, não é a filha do radialista não, o Garrotinho de Matadouro, é a assistente social do hospital. E que ela aí, diante daquele quadro, com todas as enfermeiras, as médicas do Hospital da Mulher, disseram como é que a gente faz para ver se salva essa criança. E aí a minha filha, Maiara, e que eu peço que você respeite as minhas filhas, você pode falar de mim, você pode me atacar, porque eu faço parte da imprensa, enquanto imprensa eu estou sujeito a isso. A minha família não, que eu nunca falei da sua filha, eu nunca falei de seus filhos, eu falo de você, Garrotinho de Matadouro, porque você me ataca. Aí eu digo, esqueça a minha filha. Mas foi a minha filha que entrou em contato comigo, e eu, atendendo ao clamor do pessoal do Hospital da Mulher, falei com o Guilherme. E Guilherme, diante disso, falou com a equipe da CESAL, e foi decidida pela equipe da CESAL a transferência do garoto para Recife. E que chegando lá foi operado imediatamente e que hoje está salvo em Maceió. Talvez você, insensível, talvez você, parte do mercador da morte, por isso não tem coração sensível, não reconheça o que aquela mãe passou com aquele garoto, com aquele bebê. E que hoje agradece a Deus e a toda a equipe da CESAL por terem salvo o filho dela. Você é incapaz de participar disso porque você não é dotado da empatia, né? Você não é dotado da empatia. E aí eu deixo esse vídeo completo à sua disposição. Garrotinho de Matadouro, protótipo de candidato, que você sabe. Você já foi uma vez jogado aos lobos e depois retirado de lá todo arranhado, porque não decolou. E agora você está tentando decolar num avião, certo? Com pouco combustível, como aconteceu com o avião lá, que matou mais de 260 pessoas e hoje sendo detectado pela investigação que o piloto desligou o combustível, ou pediu para alguém desligar o combustível. Portanto, faça uso da verdade. Eu fui à rádio, né, para dizer, estão me chamando de mentiroso aqui. Foi isso que eu disse. Eu estou aqui porque me chamaram de mentiroso. E a resposta que eu ouvi foi, saia, se retire daqui. Educadamente, saí e vim embora. Porque não se dá direito a falar. Eu não vou entrar na justiça para pedir direito de resposta, não. Tem o meu nome, está citado. Mas eu não vou fazer isso, porque a audiência está aqui. Veja aqui o Penedo FM Play, quantas pessoas tem ao vivo assistindo. Afora a audiência maciça das ondas do rádio para toda a região Alagogipe. Agora, não me permitiram entrar, não me permitiram falar. Direito deles, palma para eles, direito deles, né? Até porque eu digo sempre o seguinte, a gente dá o que a gente tem. Se um dia esse Garrotinho de Matadouro pedir para dar entrevista aqui, nem que eu perca o programa Penedo Real, mas eu coloco ele na minha frente, em minha frente, para eu perguntar a ele quem é você, o seu passado e por que você pleiteia ser candidato. Falar da vida pregressa dele, perguntar o que você fez de bom, diga uma coisa que você fez de bom para Penedo, nem que eu perca o programa Penedo Real. Agora, proibir não, eu não sou de proibir. O embate, a conversa, ela é salutar, porque chega-se a um denominador comum. Mesmo que diante de mim esteja quem é a figura que toda Penedo conhece, né? O Oinho, o Garrotinho de Matadouro, né? O Lá Vai Ele. Eu não gosto de certos tipos de embate, principalmente o embate do covarde, aquele que diz o que quer e diz, agora você não pode falar não, né? É o embate do covarde. Eu não chamo ninguém para briga, certo?
nem vou chamar, porque esse texto de hoje, que foi dito lá, essa degravação já está sendo preparada para um processo contra 3, sendo que um dos 3 vai para a cadeia, porque ainda está dentro do prazo onde ele não deve, ele é proibido de falar em meu nome. Ele é proibido de entrar nos lugares que eu estiver. E eu vinha relevando. Eu às vezes estava almoçando, ele chegava no mesmo ambiente que ele sabia que não podia entrar, porque a decisão do judicial do processo incluía 2 anos, que ainda está em voga, sem poder se afastar de Penedo sem comunicar ao fórum, sem poder entrar nos lugares que eu estivesse, sem poder ter contato nenhum, certo? Provocado por ele para mim. Eu fui à rádio porque nem sabia que ele estava lá. Se eu soubesse, não teria ido, né? Mas vai o BO, vai o TCO e vai rolar o processo contra 3. Aquele que me chamou de mentiroso, que eu não desdisse nada do que estava no áudio. Aliás, no vídeo. Eu não desdisse nada. Eu não sou fraco de palavra. Eu sou homem desde que nasci. E sempre assumi tudo que disse. Eu sou bem diferente de tipos por aí. E a história da minha vida prova isso dentro de Penedo. Prova isso. Eu nunca corri de juiz, de promotor. Quando chamado, sempre enfrentei, sempre disse, fui eu e acabou. Não fui eu e acabou. O que eu faço, eu sempre assumi, porque eu faço e assumo abertamente. Uma vez, um determinado membro do judiciário pediu para eu não voltar para Penedo. Eu estava de férias em Maceió. E me fez um pedido, não volte para Penedo não. E eu disse, não coloque a polícia para me pegar. Vá você me pegar. Porque eu estou terminando as minhas férias, vou voltar para Penedo, vou continuar trabalhando e vou continuar morando em Penedo. Ainda bem que nada disso foi feito. E eu vim para Penedo e continuei trabalhando na escola que eu ensinava. Portanto, não sou homem de voltar atrás, não. O que eu disse está dito. O Guilherme é uma das partes da regulação do Estado de Alagoas, é um dos membros da CESAL, que quando procurado para atendimento de regulação de urgência urgentíssima, ele faz parte atendendo. Inclusive eu dizia nesse mesmo vídeo que cortaram, para toda a Alagoas, prefeitos, vereadores que entram em contato e que isso traz para ele um sintoma de gratidão. Foi o que eu disse. Gratidão. Quem conhece Guilherme Lopes sabe do coração do povo que ele tem dentro dele. Guilherme só não atende o povo quando ele não pode. Ele só não atende quando passa do limite dele. Então esse coração do povo que eu conheço, e conheço bem, não é velhaco, não é mentiroso, não deixa de cumprir meu compromisso, é um homem de bem, coisa que no caminhão do lixo não existe. Não existe. O caminhão do lixo da imprensa penedense, todo mundo sabe qual é. E que tudo que exala é fedorento, é podre, porque nasce dentro da podridão.